Muito bem, irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra essa noite ao coração dos irmãos. Eu estava na reunião retrasada aqui e de repente, quando estávamos finalizando a reunião e estava, se não me engano, estava no momento de oração, me veio essa palavra no coração e o tema, ou uma parte da palavra, e o Senhor então me trouxe isso à tona para trazer à igreja. Então eu gostaria de convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do verso de número 25 até o verso de número 39. Eu vou ler na minha tradução e você pode acompanhar na sua Bíblia. Atos 8, 25 até o 39, diz assim a palavra do Senhor: Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém.
Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Quero colocar em oração essa noite a vida da dona Clarice, mãe da Beth, que está com começo de pneumonia. Vamos orar por ela. Vamos orar também pela vida do Isaac, que não está passando muito bem. Vamos colocar a vida dele em oração, os demais irmãos também, que tiverem os seus pedidos agora. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa, lida esta noite. Tua palavra é poderosa, eficaz para fazer, Senhor, a Tua vontade. Age em nosso meio, em nosso coração, em nossa vida pela Tua palavra esta noite, te pedimos. Ó Senhor amado, abençoe, Senhor, a dona Clarice, ó Pai, que está com começo de pneumonia. O Senhor é poderoso para curá-la completamente de toda a enfermidade. Colocamos a vida dela nas Tuas mãos, assim como também a vida do Isaac nas Tuas mãos, ó Deus, tenda as Tuas mãos sobre ele, para fortalecê-lo, para curá-lo completamente. Os demais irmãos que estiverem enfermos, aqueles que nos acompanham pela internet neste momento, que sejam tocados pela palavra do Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo. Senhor, lemos o texto da Tua palavra e cremos que a Tua palavra é inspirada pelo Teu Espírito Santo. Cremos na veracidade da Tua palavra, cremos no poder da Tua palavra, cremos na transformação que a Tua palavra faz em nossa vida, na limpeza que a Tua palavra faz em nosso coração, e pedimos em nome de Jesus que pela Tua palavra poderosa, o Senhor venha falar ao nosso coração esta noite, na reflexão desta mensagem, e que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome somente. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, esta noite quero falar sobre a necessidade de termos experiência com Deus. A necessidade de termos experiências com Deus. A vida cristã não é uma vida de teorias e doutrinas apenas. A vida cristã não é uma vida que resume ou que se resume a conceitos, a teorias, a conhecimentos intelectuais apenas. Porque a vida cristã é composta também, não só de doutrinas e conhecimentos, teorias, aprendizados, mas também é composta de vivências e experiências com o sobrenatural. E isso eu acho absolutamente importante. Muitas pessoas talvez tenham apenas a vida cristã como uma religião formada de um corpo doutrinário, de regras e ensinamentos que precisam ser obedecidos, mas talvez tais pessoas nunca tiveram realmente uma experiência com o sobrenatural, nunca tocaram as realidades sobrenaturais, nunca tocaram as vivências sobrenaturais. Me lembro que a palavra de Deus nos diz: lembrai-vos da hospitalidade, porque muitos sem saber hospedaram anjos. Então esta noite eu quero afirmar para os irmãos que a vida com Cristo é muito mais do que um conjunto doutrinário a ser seguido. É óbvio que não desprezamos as doutrinas, ensinamos, pregamos e falamos sobre doutrinas,
Mas a vida com Cristo é mais do que isso, é um transbordar de vida, é um rio caudaloso a jorrar. A vida com Cristo é um manancial de águas vivas, que nos produz experiências contínuas com o sobrenatural. Nós estamos fazendo aquelas reuniões de oração de avivamento, segunda sim, segunda não. E nessa última segunda, o pastor Daniel estava dirigindo os cânticos, estávamos cantando, e de repente ele mudou a temática dos cânticos, não sei o porquê, não sabia o porquê, talvez nem ele soubesse, é claro, mas ele mudou a temática para um cântico de comunhão entre os irmãos. E aí depois uma irmã veio nos contar a sua experiência aqui à noite. Ela estava aqui e ela tinha um problema nas mãos, não sei se era artrose, alguma coisa assim, onde ela não conseguia abrir a mão, sofria de dores naquela mão, e ela não conseguia mais trabalhar, e ela estava aqui, e tinha uma outra pessoa aqui, com quem ela estava brigada, ela tinha algum problema com essa outra pessoa, e quando o pastor Daniel estava cantando este cântico de comunhão, Deus tocou no coração dela, ela saiu do lugar da onde ela estava, ela foi até o lugar desta outra pessoa, e ela pediu perdão para essa pessoa, e quando ela pediu perdão e voltou para o seu lugar, a mão dela estava completamente curada, ela não tinha mais nada. E eu estive com ela na quinta-feira, e ela disse: eu estou meio tonta até hoje pelo que aconteceu, eu não sinto mais nada, estou completamente curada da minha mão. Há experiências sobrenaturais. A vida com Cristo é vida no sentido mais autêntico da palavra. Jesus disse em João capítulo 7, verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva. Então a vida cristã é uma experiência contínua, em que o sobrenatural toca o mundo natural, e o mundo natural toca o mundo sobrenatural. Talvez por isso Paulo diz que já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Há um fluxo entre o natural e o sobrenatural na vida cristã. E nós tocamos as realidades sobrenaturais, e as realidades sobrenaturais de Deus nos tocam. Uma pergunta eu gostaria de fazer agora. Você tem experiência com Deus? Você desfruta de experiências com Deus? Nós lemos esta noite o relato sobre uma experiência maravilhosa que um oficial etíope teve com o Senhor Jesus. E você conhece o texto, foi lido. Era um etíope, chefe de todo o tesouro da rainha da Etiópia, e ele tinha vindo a Jerusalém para a adoração, e estava voltando, e um anjo de Deus, os anjos se manifestam, o texto sagrado diz que os anjos são espíritos ministradores para a nossa vida, enviados de Deus. Um anjo disse a Filipe: vai lá em tal lugar, porque tem um homem descendo numa carruagem, se achega a ele. E ele foi, e quando chegou, escutou, correu perto do carro, e escutou o homem lendo o livro de Isaías.
era esse etíope, eunuco, estava ali lendo o livro de Isaías, e o Espírito de Deus disse: se achegue a ele. E ele chegou e disse: entendes o que lês? E o homem disse: como posso entender se ninguém me explica? E rogou que ele entrasse no carro. Ele entrou no carro e começou a explicar sobre Cristo. E chegou um ponto onde o homem disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E ele disse: é lícito se creres de todo o coração. E ele mandou parar o carro, e desceram as águas, e ele foi batizado. E quando ele acabou de ser batizado, o Espírito Santo arrebatou Filipe, e ele desapareceu. O sobrenatural em meio ao natural, ele simplesmente desapareceu. E eu fico imaginando esse homem indo para casa com muita alegria. Então, baseado nessa história, eu gostaria de trazer para vocês esta noite alguns princípios sobre o caminho da experiência com Deus, que todos nós devemos trilhar. Baseado nesta história, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que o caminho da experiência com Deus, ele sempre passa pela via da adoração. A via da adoração. Veja o verso 27 que nós lemos, que diz: um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para o quê? Para adorar. Eu acho muito estranho isso, mas um homem etíope, que vivia lá no sul do Egito, lá longe, então ele vem para Jerusalém para adorar. É alguém que está em busca de algo espiritual, é alguém que está em busca de um Deus poderoso, é alguém que se derrama em adoração. Eis aí um homem que vai em busca de adorar. E você sabe que os deslocamentos naquela época eram muito diferentes dos nossos deslocamentos hoje, que a gente senta num banco confortável, bate uma chave numa ignição, liga um carro, aperta o acelerador e chega aqui. Ele não está indo de uma cidade a outra, de um lugar a outro, de um país a outro, numa carruagem, andando por estradas de pedras. Ele vai até Jerusalém porque ele quer adorar. Ele tem um interesse pela adoração ao Senhor Deus. Ele viaja para adorar. Eu fico pensando em todas as vezes que eu escuto os testemunhos da igreja de alguns anos atrás, não muitos anos, mas alguns anos atrás, onde os irmãos vinham a pé para a reunião da igreja, andavam quilômetros, às vezes na zona rural, andavam quilômetros a cavalo, a pé, para a reunião da igreja, às vezes nas cidades, demoravam 2, 3 horas para chegar andando, 4 horas, sei lá quanto, para chegar para a adoração, mas eles vinham. Hoje em dia a gente tem todas as facilidades do mundo, mas se tiver alguma coisinha assim que já pareça que vai surgir uma nuvem lá no bairro Bom Retiro, em São Paulo, a gente já fala: eu acho que eu nem vou sair de casa hoje, eu vou ficar aqui. Veja, isso não é uma crítica a ninguém daqui, é apenas uma constatação de como talvez o nosso desejo pela comunhão, pela adoração, pela reunião, já não é mais o mesmo que era antigamente. Os irmãos vinham. Eu me lembro que quando eu me converti, era um adolescente, mas eu tinha um desejo tão grande por aprender da palavra de Deus, e meu pai não era crente, então ele não levantava domingo de manhã para ir na escola dominical, e a nossa escola dominical, se não me engano, era 8:30 da manhã no domingo, e eu acordava,
e às vezes debaixo de chuva, eu pegava um guarda-chuva. Eu não sou um exemplo, mas naquela situação eu me lembro que alguma coisa queimava dentro do meu coração e dizia: você precisa ir. E eu falava: mas eu não vou perder a aula da escola dominical. E eu vinha debaixo de chuva com guarda-chuva para a reunião da igreja, porque eu queria aprender da palavra. Então esse homem viaja para adorar. E Jesus disse em João capítulo 4, verso 23, que o Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura tais pessoas. E eu creio que o Espírito Santo, procurando, encontrou esse homem, que não tinha toda a compreensão da revelação, que não tinha toda a compreensão de quem era Jesus, que conhecia o Deus revelado no Antigo Testamento, mas que tinha um desejo. Ele era um oficial etíope, alguém importante no reino, mas se dispõe a adorar. Eu quero dizer aos irmãos esta noite que o caminho da experiência com Deus passa pelas vias da adoração. Adorar é se entregar, adorar é se doar, adorar é se abrir, adorar é buscar, adorar é reconhecer a Deus como único Deus, adorar é se prostrar, adorar é rasgar a alma, adorar é se apaixonar, adorar é se curvar, adorar é exaltar a presença de Deus como único e verdadeiro Deus. Adorar é cantar para, adorar é louvar. E se eu e você queremos ter experiências espirituais na nossa vida, se nós queremos trilhar o caminho da experiência com Deus, não há como experimentar as realidades espirituais, não há como tocar o sobrenatural, se não tivermos uma vida de adoração a Deus. Vida de adoração, não é só adoração no domingo à noite aqui, é vida de adoração. O caminho da experiência com Deus é o caminho da adoração. Este homem trilhou o caminho da adoração. Mas além disso, o caminho da experiência com Deus também passa pela via da sede pela palavra. A sede pela palavra. Vejam vocês que o texto diz no verso 28 que lemos, que ele regressava da adoração, assentado no seu carro, e eu fico imaginando um carro que vai balançando naquelas pedras, toda hora ele está sentado no carro ali. Eu tenho dificuldade de ler no ônibus, mas eu vejo esse homem assentado no carro, balançando, e ele vai lendo o profeta Isaías, porque ele tinha um interesse pela palavra. É uma viagem de volta, uma viagem longa, e interessante porque ele está indo por uma estrada deserta. Lembrem vocês que no verso 26 que nós lemos, o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que é deserto, é uma estrada deserta. O texto no original pode ser traduzido como: a estrada é deserta, ou a estrada está deserta. De alguma forma ela estava deserta. E o anjo disse: vai, porque aquela estrada é deserta, tem um homem lá. Interessante, porque Deus nos encontra mesmo quando estamos nas estradas mais desertas da vida. Se há um desejo na nossa alma pela adoração, Deus envia um mensageiro mesmo no meio do deserto. Era uma estrada deserta, e às vezes a adoração, irmãos, é seguida por uma estrada deserta na nossa vida.
é a solidão, é a aridez da vida, que acabam fazendo companhia no dia a dia para nós. Quantas vezes você vai para a adoração, mas aí de repente se encontra num momento da sua vida em uma estrada deserta. E aí na estrada deserta, interessante lembrar que quando Jesus vai ser tentado pelo diabo, ele vai para o deserto. É nas estradas desérticas da vida, na aridez dos caminhos que trilhamos, que muitas vezes os animais peçonhentos, espirituais, estão escondidos para atormentar a nossa alma. E talvez o inimigo pode dizer em nosso coração: Deus te abandonou, veja aí a estrada como está deserta. Do que adianta orar e depois ter que enfrentar um caminho tão deserto na sua vida? Porque a estrada às vezes é deserta. E quantas vezes passamos pelo estreito deserto na alma? E a pergunta esta noite é: o que você faz quando passa pela estrada deserta? Aquele oficial poderia ter ficado absolutamente depressivo com aquela estrada e dizer: eu vou tirar um sono. Porque às vezes as pessoas vão para o sono quando passam pelo deserto, preferem dormir, porque dormir parece que nos tira dessa realidade. Quantas pessoas depressivas ficam dormindo num quarto escuro em casa? E às vezes a depressão tem origens químicas, mas às vezes ela tem origens emocionais. Quando estamos no deserto, a propensão maior é se fechar, é dormir, é buscar o cobertor no armário. Mas esse oficial não. Ele está numa estrada deserta, propícia para o sono, para a depressão, mas ele tinha sede. E por isso ele lia, e lia em alta voz a palavra de Deus. Ele estava lendo o livro de Isaías. Ele lia em voz alta porque Filipe escutou o que ele estava lendo, quando chegou perto do carro. Então ele tinha sede pela palavra de Deus. E quando você tem sede pela palavra de Deus, quando você se dedica à leitura da palavra de Deus, então o deserto se torna habitado, aleluia. O deserto se torna habitado de alguma forma. A aridez do lugar dá lugar às flores exuberantes. O calor causticante do lugar cede espaço para as brisas suaves da vida. Ele está lendo em meio à solidão. Então Deus envia alguém para tirá-lo da solidão. O enviado de Deus chega Filipe e pergunta: entendes o que lês? Veja aqui, não basta você ler a palavra, é preciso entender o que você lê. Não é só ler a Bíblia, é preciso entender o que a Bíblia está falando. A pergunta de Filipe é fundamental: você entende o que está lendo? Porque ele podia ter dito: bom, já está lendo, se já está lendo a Bíblia, já é crente. Já está lendo, tudo bem. Você já leu a Bíblia uma vez? 2, 3? Então tá bom. Você está lendo, está tudo certo. Ele diz: não, calma aí. Você entende o que está lendo? Entende o que lês? Então o caminho da experiência com Deus passa pela sede pela palavra. E a sede pela palavra dá lugar à compreensão da palavra.
Então, para você entender a palavra, para você compreender a palavra, você tem que ter sede, senão você não vai ler. E você tendo sede, você vai ler. Mas não é só ler, a gente precisa também humildade para poder compreender. Porque essa palavra é sobrenatural. Não é com o nosso intelecto, porque com certeza este homem tinha um nível intelectual, já que ele era um alto oficial graduado do reino. Mas não é pela condição intelectual que você compreende a palavra. Deus te deu um intelecto, isso é importante. Mas a palavra é compreendida por meios espirituais. Então esse homem tem humildade. Ele tem humildade, porque o verso 31 que lemos fala desse oficial dizendo: como poderei entender se alguém não me ensinar? Tem gente que nunca consegue entender a palavra, porque não tem humildade para se pôr debaixo de alguém que vai ensiná-lo. É importante dizer: eu preciso de alguém para aprender. Veja um alto oficial se rebaixando para um homem que ele nem sabia quem era. Apareceu ali um homem, simplesmente perguntou: entendes o que lês? E ele disse: eu não vou entender se não me explicar. Quer me explicar? Que maravilha, humildade. Para aprender precisa-se de humildade, senão a gente não aprende, porque o orgulho precede a ruína. Quem não tem humildade não tem aprendizado. E então Filipe sobe na carruagem e começa a explicar a palavra para ele. Mas qual é a explicação da palavra? Do que a palavra fala? O verso 33 nos ensina: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Lhe anunciou Jesus, porque a palavra fala sobre Jesus, porque Jesus é o centro da palavra, porque Jesus é a mensagem da palavra, porque Jesus é a palavra, porque tudo que está na palavra aponta para Jesus. O Antigo Testamento fala sobre Jesus, o Novo Testamento fala sobre Jesus, tudo aponta para Jesus. Então Filipe anunciou Jesus. Não diz aqui que ele anunciou a prosperidade, não diz aqui que ele anunciou a religião, não diz aqui que ele anunciou como ser um homem melhor, como ser um marido melhor, como ser uma esposa melhor, como ser um filho melhor, como ser um cidadão melhor, como ser um oficial melhor. Ele não anunciou nada dessas coisas. Ele não anunciou como você realiza os seus sonhos, como você vai ser um vencedor, como você vai conquistar aquilo que você quer na sua vida, como você vai resolver os seus problemas, como você vai conseguir pagar as suas contas. Ele não anunciou nada disso, porque nada disso interessa quando se tem Jesus. Então ele anunciou aquilo que precisava anunciar, que é a única fonte da salvação, que é a única fonte de vida, que é a única fonte de graça, que é a única fonte de poder, que é a única fonte de transformação, que é a única fonte de galardão, que é a única fonte de esperança, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Aleluia. Talvez seja por isso que falta tanta conversão hoje em dia, porque tudo é pregado nos púlpitos, menos Jesus. E Paulo disse: eu quando estive entre vós, não quis saber de nada, a não ser Cristo, e Cristo crucificado. Jesus é a fonte da igreja, Jesus é a cabeça da igreja, Jesus é a vida da igreja, Jesus é o alvo da igreja. Jesus, Jesus. Só Jesus pode trazer flores a um deserto árido e seco, morto. E quando ele anuncia Jesus,
então o caminho da experiência está a todo vapor. Porque o caminho da experiência com Deus passa pela via da adoração, passa pela via da sede pela palavra, mas também o caminho da experiência com Deus passa pela via da fé em Cristo Jesus. E o verso 36 e 37 que lemos vai dizer: e indo eles pelo caminho, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se creres. O batismo precisa vir após crer. As religiões mudaram tudo. Primeiro batiza, depois de 10, 20 anos depois vai crer. Aqui é lícito se creres de todo o coração. Se não crer, não é lícito ser batizado. Então, quando Filipe lhe ensinava, o coração daquele homem foi se enchendo de fé em Jesus. Não era mais fé nele mesmo, não era fé no reino da Etiópia, não era fé no reino de Israel, não era fé na política de César, não era fé nas filosofias gregas, não. Agora a fé dele tem um alvo único: a fé é Jesus. E essa fé foi a tal ponto que o próprio oficial disse, quando chegaram a certo lugar que tinha água: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Veja, irmãos, Filipe não tem que fazer um apelo para ele ser batizado. Filipe não tem que dizer: pelo amor de Deus, seja batizado. Filipe não tem que falar nada, não tem que prometer cargo, não tem que prometer dinheiro, não tem que prometer nada para ele. Partiu dele mesmo: quem impede que eu seja batizado? É lícito se creres de todo o coração, porque a fé é extremamente importante. Você não pode viver a experiência cristã sem fé. Você não pode viver sem fé. Você precisa se encher de fé e fé nele, porque é Cristo o alvo da nossa fé. É Cristo o alvo de nossa fé. E você precisa ter fé em Jesus, crer. O oficial responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A fé estava em plena ação. Ele creu. Ele leu sobre Cristo. Ele aprendeu sobre Cristo. Ele creu em Cristo. Veja bem, não adianta ler sem aprender. E não adianta aprender sem crer. Você deve ler, você deve entender o que leu, você precisa aprender, e aí você precisa crer naquilo que aprendeu. Ele creu. Ele creu em Jesus. Então vem a última via para chegar à experiência com Deus. Porque o caminho da experiência com Deus, além de passar pela via da adoração, além de passar pela via da sede pela palavra, além de passar pela via da fé em Cristo Jesus, o caminho da experiência com Deus também passa pela via da obediência imediata. Obediência imediata. Veja o verso 38 que diz: e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Ele creu e obedeceu imediatamente. Não é assim, ele creu e disse: mas vou esperar até o mês que vem para ver se a rainha aprova o meu batismo ou não. Vamos ver, vou passar pelo conselho primeiro lá do reinado da Etiópia para ver se dá certo aí, se eu posso mesmo batizar. Deixa eu pensar mais uma vez sobre isso daí. Será que vai dar certo mesmo? Vou fazer um curso primeiro. Não, esse homem, ele obedeceu a palavra.
Não só ele era um homem de adoração, não só ele tinha sede pela palavra, não só ele tinha fé em Cristo, mas ele também tinha obediência à palavra. Sabe por que muita gente nunca tem experiência com Deus? Porque falta-lhe obediência à palavra. Tem gente que diz ter fé, que diz adorar, que canta com as mãos levantadas, que diz amar a palavra de Deus, mas quando fala em obedecer, nunca faz. Nunca faz. Não adianta você conhecer sem obedecer. Esse homem obedeceu imediatamente. Ele diz: eis aí água, eu quero. É ordem, o batismo é ordem. Então, para o carro. Pare o carro. Me lembro que o pastor Marcos compartilhou uma experiência que ele batizou alguém uma vez num rio. Falou de Jesus para o camarada, o cara disse que queria ser batizado, já desceu lá no rio, já batizou, glória a Deus. É fundamental a obediência, irmãos, à palavra. A palavra de Deus precisa ser obedecida. Se a palavra diz amarás, amarás. Se a palavra diz, se alguém te pedir a túnica, dá também a capa, faça isso. Se a palavra diz orai pelos vossos inimigos, faça isso. Se a palavra diz bendizei os que vos maldizem, bendiga os que te maldizem. Se a palavra diz quando falarem mal de você, fale bem dessa pessoa, fale bem dessa pessoa. A palavra diz, é ordem da palavra, obediência, senão não terás experiência. Se a palavra diz, se o teu inimigo ter fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A palavra diz, você faz, eu faço. A palavra diz. Se a palavra diz, se te baterem numa face, dá outra, você dá outra. Obediência à palavra. Se a palavra diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará, te humilha. É importante humilhar. Se a palavra diz, se alguém tem alguma coisa contra, se teu irmão tem alguma coisa contra você, vá até ele, obedeça a palavra. A irmã obedeceu a palavra aqui e foi curada instantaneamente. Obedeça a palavra. Então a experiência chega na vida desse homem, quando ele passa por esses processos. A adoração, a sede pela palavra, a fé em Cristo Jesus, a obediência imediata. Então a experiência chega a experiência. E como resultado da experiência, diz no verso de número 39, e quando saíram da água, eu queria estar lá. Meu Deus, eu queria estar lá. E quando saíram da água, imagine você, um homem aparece do seu lado numa carruagem. Essa história é muito melhor do que a carruagem do príncipe encantado. Aparece um homem do seu lado numa carruagem. E ele fala de Cristo. E você é batizado nas águas. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. Eu fico imaginando essa situação. Você ali, e de repente alguém está conversando com você, e o Espírito Santo simplesmente leva aquele homem embora. E a palavra arrebatou aqui é a mesma palavra usada em Tessalonicenses para o arrebatamento da igreja. Arrebatou a Filipe, e o eunuco voltou para o seu caminho cheio de alegria e de gozo. Aleluia. A experiência maior deste homem, recebendo a Cristo como seu Salvador, e depois presenciando o que vem depois de receber a Cristo.
que é a experiência do arrebatamento. Não era o arrebatamento dele, mas era o arrebatamento de Filipe. Imaginem vocês que experiência maravilhosa. Ele está ali e de repente algo sobrenatural acontece diante dos seus olhos. E Filipe simplesmente desaparece. Um arrebatamento. Ele teve a experiência de contemplar o arrebatamento. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos: quem vive em adoração, quem vive com sede da palavra, quem vive na fé em Cristo Jesus, quem vive em obediência imediata à palavra, vai também ter a experiência do arrebatamento. Esse etíope só viu o arrebatamento, mas nós um dia experimentaremos o arrebatamento na nossa vida, quando o Senhor vier nos buscar na glória, aleluia, e Cristo vier nos ares para levar a sua igreja. Então a trombeta vai soar, a voz do arcanjo vai dar o seu brado, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, aleluia. A experiência do arrebatamento é a experiência dos adoradores, é a experiência dos que creem em Jesus, é a experiência dos que amam a palavra e seguem aquilo que a palavra ensina. Esses experimentarão o arrebatamento da igreja, aleluia. Ele experimenta o arrebatamento em sua vista, e com o arrebatamento ele experimenta também a grande alegria para seguir o seu caminho, aleluia. Porque a consciência do arrebatamento não nos traz medo. Tem gente que tem medo quando fala em arrebatamento. Jesus vai voltar. Não, vai demorar mais 49.638 anos ainda para ele chegar. E o sol vai ter que explodir primeiro. Vai acabar a vida na terra, que é só daqui a milhões de anos. Tem pessoas que ficam com medo quando se fala do arrebatamento. Medo do arrebatamento. Medo. É igual um amigo meu que saiu de casa e a esposa não viu. E ele ajeitou a roupa dele certinho na cama assim, como se ele tivesse desaparecido e a roupa tivesse ficado ali. Deixou o sapato ali certinho, deixou toda a roupa assim na cama assim. E quando ela chegou ali, ela levou um susto, ficou apavorada. Ela devia pensar: o arrebatamento não aconteceu, porque eu estou aqui ainda. A consciência do arrebatamento não pode trazer outra coisa ao nosso coração a não ser júbilo de alegria. Este homem saiu dali alegre, porque ele contemplou um arrebatamento, que ainda não é o arrebatamento, mas já o encheu de tanta alegria. Receber a Cristo não pode trazer outra coisa ao nosso coração a não ser alegria e gozo. Cumprir a palavra não pode trazer outra coisa ao nosso coração a não ser alegria e gozo no Senhor. Contemplar as ações sobrenaturais de Deus não pode trazer outra coisa no nosso coração a não ser alegria e gozo. E o verso 39 diz: e jubiloso, e cheio de alegria, continuou o seu caminho. Aleluia. Você anda alegre? Como é que é o teu caminho? Mas era um caminho deserto. Mas a estrada estava deserta. Mas agora não estava mais. Porque o Espírito de Deus o acompanhava. Aleluia. Quando passamos por uma estrada deserta, se temos a experiência com Deus, a nossa vida se enche de alegria, mesmo quando a estrada é extremamente árida. O caminho da experiência com Deus passa pela via da adoração,
passa pela via da sede pela palavra, passa pela via da fé em Cristo Jesus, passa pela via da obediência imediata e desemboca na presença da consciência do arrebatamento e da alegria, do gozo de Deus no nosso coração. Você quer a experiência com o Senhor? Vamos ficar em pé. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Precisamos. Há muito mais para nós do que podemos imaginar. Deus nos chama para viver uma vida muito acima da aridez deste mundo. Deus nos chama para viver uma vida de experiências com Ele. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Há uma vida cheia do Espírito Santo para todos nós. Há uma vida de gozo na presença de Deus, de alegrias indizíveis, infindáveis na presença do Senhor para todos nós. Sim há, com certeza. Há uma vida de experiências sobrenaturais com Deus, todos os dias da nossa vida. Sim, há uma vida de experiências, onde nós ouvimos a voz de Deus, onde nós sentimos o toque de Deus, onde nós tocamos em Deus, onde nós experimentamos as grandezas do Senhor. Vamos orar esta noite. Senhor Jesus, pregamos a Tua palavra esta noite, e a Tua palavra é a verdade. Tua palavra é poderosa, Tua palavra é fortalecedora, Tua palavra é grandiosa, Tua palavra é linda, Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra nos fala de experiências. Homens viram anjos, hospedaram anjos, homens viram arrebatamentos, homens viram curas, homens viram manifestações do Teu poder sobrenatural. E isso é para nós hoje. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e as Tuas manifestações são presentes. Tu já fizeste na história inúmeras vezes tantas coisas maravilhosas. Faz de novo em nossa vida. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, Senhor. Ó Deus, age na vida de cada pessoa esta noite, pelo poder do Teu Espírito Santo, pela graça do Senhor, que possamos trilhar o caminho da adoração todos os dias, Senhor. Todos os dias queremos ser adoradores, adorar-Te em espírito e em verdade. Que nada neste mundo venha apagar a nossa adoração, Senhor, a Ti. É somente a Ti, é somente a Ti, somente ao Senhor a nossa adoração. Senhor, que a experiência, Senhor, da sede pela palavra seja algo presente na nossa vida. Dá-nos sede pela Tua palavra, ensina-nos a Tua palavra, fala ao nosso coração, ainda que andemos, Senhor, pelas vias mais áridas desta estrada, Senhor, que possamos estar diante da Tua palavra a todo momento. Senhor, dá-nos, Senhor, a graça de crermos cada vez mais no Senhor Jesus. Cremos no Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz para nos salvar, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi assunto aos céus e que virá nos buscar para a sua glória. Tu és o Cristo. Ajuda-nos a viver, a andar pela vida da obediência imediata à Tua palavra. Não a obediência que posterga, não a obediência que protela, não a obediência que enrola, não a obediência que é metade de uma realidade, mas a obediência completa à Tua palavra. Fala conosco que possamos viver as Tuas experiências. Queremos as experiências do Senhor.
Tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. Os jovens teriam sonhos, visões, os velhos sonhariam sonhos, e o Teu Espírito seria derramado sobre todos. Dá-nos sonhos, dá-nos visões, Senhor. Dá-nos, Senhor, experiências com o Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja. Amém e amém. Nós vamos